Veremos agora como criar um grid de forma manual. Aqui na aplicação Burger Delivery, no menu Mensagens, na opção Todas, temos um grid com 5 colunas. Temos aqui o botão Editar, e aqui o botão Excluir, o botão Atualizar, o cabeçalho das colunas, nome, e-mail, assunto, telefone, data. Vamos ao Gvince para criarmos um grid de forma manual semelhante a este. Temos aqui a página onde o grid será inserido e o tamanho da página nas propriedades do form. A largura é 986 e a altura 738. Esta página, aqui em propriedades, podemos observar que já possui a tabela básica definida e as outras propriedades também já definidas. No design da página, vamos utilizar o painel Controles, clicando em Grid e arrastando até o nosso design. Pressionamos F4 para definirmos algumas propriedades do grid. O banco de dados do grid, na propriedade Database, e a tabela na propriedade Table, tabela TB Contato. Em seguida é feita essa pergunta: deseja criar colunas automaticamente? Se clicarmos em Sim, todos os campos da tabela TB Contato serão inseridos como colunas aqui desse grid. Vamos fazer das duas maneiras. Clicamos em Sim. Agora vamos modificar o tamanho do grid. Aqui na propriedade Size, na propriedade Width, a largura do grid será 955 e a altura do grid na propriedade Height será 641. Agora podemos observar aqui no painel Banco de Dados a tabela TB Contato, que foi definida como tabela do grid na propriedade Table. Todos os campos da tabela foram inseridos como colunas aqui no grid. Cada coluna corresponde a um campo da tabela. E podemos remover a coluna que nós não queremos, selecionando a coluna e pressionando a tecla Delete. Selecionando a coluna, pressionando Delete, e ficamos aí somente com as 5 colunas que nós desejamos. Para aumentar a largura da coluna, nós selecionamos a coluna e vamos aqui na propriedade Width da coluna, colocamos 250 para o nome, o e-mail 200 e o assunto 250. O título no cabeçalho da coluna corresponde ao título do campo que foi inserido lá no banco de dados. Vamos ao painel Banco de Dados, selecionamos, por exemplo, o campo Nome. Este é o título que corresponde ao título da coluna. Podemos alterar o cabeçalho da coluna, selecionando a coluna e pressionando a tecla F2. Selecionando a coluna e pressionando a tecla F2. Desta forma, o nosso grid já está pronto. Agora vamos remover o grid para fazermos de outra maneira, inserindo as colunas manualmente. Aqui no painel Controles e nas propriedades, vamos selecionar o banco de dados, Burger Delivery. Na propriedade Table definimos a tabela, TB Contato. E na pergunta, deseja criar colunas automaticamente? Clicamos em Não, vamos criar as colunas manualmente. Primeiro vamos aqui na propriedade Size do grid e vamos alterar a largura do grid para 955 e a altura para 641. E para inserirmos as colunas, vamos utilizar a propriedade Columns. Clicamos no botão Extensor e vamos inserir coluna. Aqui na propriedade Header Title, colocamos o título do cabeçalho, nome, e na propriedade Field definimos qual o campo que será exibido. Este é o campo do nome do contato. Vamos incluir outra coluna. Na propriedade Header Title, o título da coluna. Na propriedade Field, o campo que será exibido. Incluir coluna. São essas duas propriedades que nós alteramos. Propriedade Field, o assunto. Novamente. Na propriedade Field, a data. E aqui foram inseridas as 5 colunas que nós precisamos. Selecionamos a coluna para alterar a largura da coluna. Aqui na propriedade Width, 250. A segunda coluna 200. E a terceira coluna, a largura 250. Então, cada coluna do grid corresponde a um campo da tabela. E cada linha corresponde a um registro. Por padrão, o grid exibe 10 registros por página. Acima de 10 registros são exibidos em outras páginas que são controlados aqui com esses botões para mudarmos de página. E a quantidade desses registros que são exibidos por página é definida aqui na propriedade Page Size. Dessa forma, o grid está de forma semelhante àquele do Burger Delivery, inserido manualmente. Assista também a um vídeo de como inserir o grid automaticamente.